Olá, hoje dia 20 de abril de 2020 e escolhemos para conversar um pouco, refletir o momento que estamos vivendo. Este final de semana assistimos alguns programas, lemos alguns textos, escutamos algumas opiniões com a humanidade já refletindo na sociedade pós-corona, de como será o mundo após tudo isso que estamos passando. E é voz comum de que o mundo será outro, de que a sociedade será outra, de que viveremos uma nova realidade, com novas perspectivas. Uns falam na revolução tecnológica, nos ganhos ocorridos pela utilização maciça das tecnologias de informações, das plataformas de conectividade, de comércio eletrônico, de redes sociais, para manter o mundo conectado e de alguma forma funcionando diante do desafio do isolamento social, da quarentena. Então é verdade que as tecnologias permitiram esse avanço, permitiram que a gente de uma certa forma permanecesse conectado, permanecesse falando, conversando, mantendo o contato vivo e permanente entre as pessoas. Outros falam de uma sociedade mais consciente, a gente já vê sinais como, por exemplo, a instituição financeira que doou R$ 1 bilhão para criar um movimento, a exemplo do que havia de todos pela educação, agora todos pela saúde. Ou seja, a humanidade percebendo da necessidade de viver compartilhando um pouco com o outro. Fala-se também que ninguém pode viver isolado. O que a gente está assistindo é que nem que a gente tenha todos os recursos do mundo e que possa ter todo o conforto, todas as tecnologias disponíveis, uma despensa abastecida, um ambiente doméstico favorecido pelo conforto material, a gente não pode esquecer o que está do lado de fora. A gente não pode esquecer que uma permanência da dificuldade de sustentação das famílias, da sustentação material das famílias, pode vir a provocar dificuldades do ponto de vista dos movimentos de sustentação sociais de toda a sociedade. A gente não pode imaginar que vive isolado, que vai poder continuar vivendo isolado e que por estar com a nossa vida resolvida, a gente pode esquecer a vida dos que estão lá fora e que não têm as mesmas condições da gente. E por isso a gente vê uma crescente de solidariedade, das pessoas se reunindo para ajudar a economia informal, os vendedores ambulantes, os que estão nas ruas. Enfim, uma chamada à caridade, falando mais alto nos sentimentos humanos. E para nós espíritas que já convivemos com essa realidade há algum tempo, que sabemos do postulado de que fora da caridade não é salvação, e de que sabemos que a humanidade está passando por uma fase de regeneração, que a Terra deixa de ser um mundo de expiações e provas e passa a ser um mundo de regeneração. Nisso não há nenhuma novidade, nenhuma grande informação. O que há é que esse mundo novo que a gente vê nascer, a gente não pode imaginar que passou o surto do coronavírus em junho, em julho, em agosto, quando a gente vai dormir, vai acordar, um mundo novo surgiu. Não é assim que as coisas na natureza acontecem. As coisas na natureza têm um tempo, têm um time diferente dos nossos. O que a gente vê e o que a gente sabe é que a geração que está surgindo é uma geração que está preparada mais para os valores do espírito. Então eu trago aqui algumas lembranças, por exemplo, a questão de número 647 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus. Ou seja, o conceito do amor ao próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se toda a lei de Deus está contida neste ensinamento.
E os espíritos respondem: certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ou seja, não adianta somente a gente saber que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O que significa isso na prática? O que é que representa esse ensinamento na prática? O que é amar ao próximo como a si mesmo? Esse é que é o fator que a gente deve refletir. O que é que significa esse novo mundo onde uma sociedade é direcionada pelo amor ao próximo? Então a gente vai encontrar lá na Gênesis, no capítulo 18, no item 17, uma reflexão onde os espíritos dizem o seguinte, item número 17. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não é a fraternidade real, não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. Em base inabalável, e essa base é a fé. A fé, não a fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos, e os povos que mutuamente se apedrejam, porquanto anemetizando-se uns aos outros, alimentam um antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer que não dele, porém dos homens vem o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, a gente tem que entender que muitas vezes o mundo material é um reflexo do mundo espiritual, que a gente aqui aprende um pouco o que é o mundo espiritual. Se a gente for ver o exemplo relatado por André Luiz, da colônia Nosso Lar, a gente vai ver que o bônus hora é um mecanismo de trabalho por horas de trabalho à comunidade, que é o que permite com que a gente sobreviva, que a gente se sustente na pátria espiritual. É claro e é evidente que a nossa sociedade material, humana, ainda encarnada, ainda vivendo com o corpo físico e com as necessidades do corpo físico, ainda está muito distante de vivermos uma vida plenamente do espírito, porque nós temos muitas coisas de sustentar a matéria. Mas essa relação com o próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa relação de fraternidade existente entre as pessoas, em todas as relações, ela vai mudar a forma como a sociedade deverá se relacionar. E, de novo, eu repito, não acontecerá da noite para o dia. Esse processo está em trânsito, está acontecendo. Uma geração nova de espíritos estão reencarnando e esta geração nova de espíritos já vem com este software instalado, digamos assim. Eles já vêm predispostos a amar a Deus acima de todas as coisas e aos próximos como a si mesmo. Então, se a gente observar a quantidade de pessoas hoje miseráveis na face da Terra, se a gente observar a quantidade de pessoas que sofrem, passam por necessidades na face da Terra, a gente vai ver o campo de trabalho imenso que nós temos pela frente. A gente vai ver o campo de oportunidades imensa que a gente tem pela frente. Então, ao invés da gente ficar pensando nas relações futuras, visando ao lucro, visando ao nosso bem-estar em primeiro lugar, a gente vai ver uma geração surgindo preocupada com o outro, preocupada com o próximo, preocupada com a solidariedade, preocupada com a fraternidade. Isso é a transição. A ciência, a tecnologia ocupam seu espaço, ocuparam seu espaço nessa transição? É claro que sim, como toda inovação e todo o processo de crescimento da humanidade tem assistido ao longo de tantos séculos. Mas é tempo
hoje de colocar no homem, nas relações sociais, no amor ao próximo, o grande objetivo da nossa transformação, o grande objetivo da nossa transição. Então, nós veremos famílias mais unidas, famílias mais integradas, nós veremos sociedades mais preocupadas uns com os outros, nós veremos empresas cuidando muito mais da sociedade, da responsabilidade social, nós veremos a economia solidária crescendo em nosso país, nós veremos um mundo mais igual, onde não existirão tantas diferenças sociais, tantos antagonismos, e todos falarão uma mesma linguagem. Aí vocês se perguntam, isso vai acontecer no ano 2021? Não, meus irmãos, não vai acontecer no ano 2021. É como eu falei, isso é um processo. Estão nascendo espíritos novos, com esta mentalidade, com esta filosofia, e isso vai se implantando. A pandemia que surgiu é um marco para colocar nas pessoas a evidência de que nada adianta a gente pensar, ter dinheiro, ter tudo que a gente imagina que os bens materiais podem conquistar, se a gente não pode usufruir, se a gente não pode abraçar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso parente, se a gente não pode usufruir de um plano de saúde que a gente paga tão caro, porque a dor nivela, a dor coloca todos no mesmo patamar. Então, essas coisas que acontecem de tempos em tempos é para colocar o homem no seu devido lugar e para colocar a perspectiva de Deus acima de todos nós, com uma lei superior que nos iguala e que nos faz com que entendamos que o seu propósito para a humanidade é o amor. Então, a geração que vem por aí é esta geração que irá conduzir essa nossa transição. Nós, espíritas, temos um papel preponderante nesse processo? É claro que temos, porque nós já temos familiaridade com todas essas informações. Então, nós seremos os propagadores dessas novas leis e daremos os exemplos e os testemunhos de nossa modificação neste mundo. Então, que possamos definitivamente amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que se implanta isso? Com fraternidade, com solidariedade, com carinho e com preocupação com o próximo. Essa é a geração do futuro que já começa a se insinuar. O mundo novo será esse mundo novo, onde o próximo mais próximo é todo aquele que necessite do nosso trabalho útil. Que Jesus nos abençoe e que venha um mundo novo, com muita esperança, com muita paz e com muito amor.